Boa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe para todos sempre. Que a graça de Deus esteja sempre conosco. Porque a sua graça, sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. É maravilhoso falar do nosso amor. Aliás, do amor de Deus pela nossa vida. Do grande amor de Deus pelas nossas vidas. É maravilhoso falar desse grande amor que Ele tem por nós, né? Porque nós temos amor por Ele, nós amamos Ele. Eu amo meu Deus, eu adoro meu Deus, eu exalto meu Deus, mas é incomparável o amor dele por nós, né? Então, a rocha indestrutível. A rocha indestrutível. Quem é a rocha indestrutível? Rocha indestrutível. É Jesus. Vamos viver sobre a rocha. Como viver sobre a rocha? Fazendo a vontade do Senhor. Vivendo segundo a sua santa vontade. Ah, missionária, é muito difícil. É difícil? Difícil é ficar sem Ele, é viver sem Jesus. Difícil é viver sem o amor de Deus, sem a proteção de Deus. Porque se nós deixarmos esse Deus tão maravilhoso, também Ele vai nos abandonar. E aí nós vamos cair aonde? No lamaçal de pecado. Vamos ter cuidado. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Que é Jesus. Quando Jesus ensinava, que Ele falava que sobre aquela passagem, eu vou ler, né? Que nós construímos a casa sobre a rocha, não sobre a areia. A areia é o pecado. É tudo que tem facilidade. É fácil pecar. É muito fácil pecar. Talvez você pense assim, não é tão fácil pecar. Eu faço de tudo e eu não estou pecando. Você já pecou. Nós somos falhos. Nós somos errantes. Mas pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Se nós pararmos para pensar, eu estava meditando e pensando em apóstolo Paulo. Quem foi apóstolo Paulo? Saulo. Perseguia, matava os cristãos. Ele achava que estava certo. Talvez eu e você estamos fazendo algo que estamos achando que está certo. E não está. Mas se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos saber bem rapidinho se está certo ou não. Eu costumo sempre falar, quem assiste as lives que Deus me usa para falar, porque já sabe, quando é Deus eu acerto, quando eu erro, sou eu, que Deus me conhece, e vocês que me conhecem sabem. O pior presidiário, eu e você não tem o direito de falar. Eu e você não tem o direito de criticar. Sabe o que eu e você tem que fazer? Orar, para que Deus liberte, para que Deus salve. Eu conheço ex-presidiário, traficante que fez coisas que, se eu falar aqui, você fala é mentira. E hoje faz a obra, já foi provado e comprovado que é o verdadeiro servo de Deus. E não vamos longe não, o ladrão da cruz. Vamos parar com isso. Vamos pensar assim, eu tenho filhos.
4. Graças a Deus que eu tenho 4 filhos. E vou ter netos. Quando eu não sei. Se eu já vou estar de bastão, não sei, já velhinha, mais velhinha ainda. Bisneto, se Jesus não voltar antes. E por que você fica criticando os outros, fazendo meme e sorrindo? Sendo que você tem família. Sendo que você tem sua vida. Quem tá em pé, cuide para que não caia. Meu Deus, misericórdia da minha vida. O Senhor está me incomodando sobre isso. Gente, se tem uma coisa que eu fico triste. Que seja um ator, um cantor, que seja quem quer, que faz aqueles memes, coloca aquela cara horrorosa e posta e fica sorrindo, criticando. Eu só tirar uma foto e eu não estiver dormindo direito, não precisa fazer meme não, já é um meme. Já pode jogar que é um meme, que fica horroroso, parecendo uma caveira, porque eu tenho problema de sono, estresse. Gente, olha, se eu falar, já é um meme. Meus olhos ficam escuros. Eu puxei pro meu pai tinha um olhinho fundo, né? Então, assim, hoje eu consegui dormir um pouco, tomei chá. Deus sabe da minha vida. Pronto, não vou falar da minha vida. Mas tem gente que, além de postar, ainda sorri de quem posta, critica. Que seja política, que seja pastor, que seja padre, que seja irmão, que seja vizinho, que seja quem quer que seja. Vem cá, que tipo de cristãos somos nós? Aonde vocês já viram, aonde nós já vimos Jesus rindo de alguém? Eu quero que vocês me provem. Aonde vocês viram Jesus criticando de alguém que não queria seguir ele? Nem por força, nem por violência. Hoje eu vou voltar para a política novamente. Porque quando terminar a política, vai ter muito crente que vai ter que se reconciliar. Uma vez eu congreguei numa igreja que eu achei muito importante. Cada vez que terminava uma época de política, que terminava, chamava a igreja para se reconciliar. E eu, para a glória e honra do Senhor, nunca foi preciso eu ir. Porque minha consciência estava tranquila, mas a igreja ficava cheia de gente na frente. E era muito importante e louvável que reconhecia. Ei! Da mesma forma que você ama a direita, o outro ama a esquerda. Vamos parar com isso. Vamos parar de semear ódio nas pessoas. Eu faço você orar. Eu faço você orar. Ei, o meu presidente, ele é candidato? O Lula, ele foi o presidente, roubou, fez o que fez. Ele é gente. Ei, e se ele está na política? Porque aberta a porta foi para ele se candidatar. Eu não concordo de nenhum dos dois, porque só vê esses dois. Não tem mais outros candidatos. Não tem. Quando eu falo de A e B, que eu acho isso ridículo. Por que eu acho ridículo essa palavra? Porque da mesma forma que você ama a direita, o da esquerda ama também. E você tem que respeitar. Engula. Ore. Eu fico indignada, gente, eu fico indignada. Eu já trabalhei com política. Porque meu esposo na época trabalhava. E eu participava dos eventos. Mas naqueles eventos eu ficava ali ajeitando as pessoas. Assim, pacificando para que não brigassem. E hoje é o lado da esquerda, ou seja, a direita, o outro lado ganhou. E são minhas amigas, a mulher do prefeito de lá é minha amiga, sempre foi. Mesmo que eu estava do outro lado.
A gente conversava. Que isso? São meus amigos, 10 e tantas. Eu fico triste com isso. Eu fico triste porque é horrível. Você tem seu filho, você tem sua filha. E se você vê alguém criticar sua filha, falar coisa que você sabe que nunca aconteceu. Eu já passei muito disso. Apontar o dedo, sua filha fez isso, fez aquilo. E eu sabendo que não fez. Depois foi comprovado que não. Vamos parar com isso. Vamos olhar para Jesus Cristo. É simples assim. Pense. Pense. Que cristão pensa. Tem até um canal, né, no YouTube, Cristão Pensa. Pensa e deixa o Espírito Santo te guiar. Pensa. Se fosse Jesus no meio dessa política, no meio dessa terra cheia de ódio, não estou falando só de política, de marido que mata ex que mata, enfim, namorado que mata o namorado, namorada que mata a namorada, ou vice-versa, enfim. Como que Jesus ia reagir? Como que Jesus ia fazer? É simples. E nós vamos conseguir sobressair de tudo isso. Muitas vezes você critica uma pessoa e você tem um erro pior que aquele. Não é assim. Não é assim. Vamos viver sobre a rocha que é Cristo. Jesus é tudo. Ele coloca o amor dele no nosso coração. É como se o Espírito Santo fizesse uma cirurgia em nós e colocasse o amor de Cristo em nossas vidas. Quando nós temos o amor de Cristo, nós não vamos brigar por nada, não vamos criticar as pessoas, deixar uma amizade por causa de política. Se Jesus diz, ora pelas autoridades, porque Jesus já sabia, Deus já sabia que isso ia acontecer. Nós temos que orar. Orar pelos candidatos, orar pelo nosso presidente, orar por todos, sem acepção de pessoas, assim como Cristo fez. Eu fico com o coração dilacerado de ver essas coisas. Das pessoas que não seguem a Cristo, tá, não conhece, mas quem conhece a Jesus, misericórdia, que eu fico assim, eu falei, parece que o inimigo tapa a mente, que a pessoa fica ali numa coisa, parece que vai ganhar o céu. Ai, ai. Parece que vai ganhar o céu. Nós temos que ficar assim, é por Jesus, mas não é brigando, não. Semeando amor e paz. Deixa eu tomar água para mim lá. Ele é a palavra. Eita, Deus poderoso. Deus é grande. Deus é fiel. Ele é tudo que nós precisamos. A rocha indestrutível é Jesus. Meu, nem orei. Ora. Meu Deus, meu Pai, nesta hora eu te louvo e te agradeço. Paizinho, Tu és grande, Tu és fiel. O Senhor sabe, Paizinho, que eu já orei antes de iniciar. Mas sempre tenho que orar antes da palavra, meu Pai. Paizinho, dá-me sabedoria, meu Senhor. Me usa como o Senhor quer. Eu não sou nada, Pai. O Senhor é tudo. Eu sou pó, eu sou cinza, caco dos cacos, ó Deus. Mas Tu és o grande e o todo-poderoso. Paizinho, eu te peço por cada um que está no Facebook, ao vivo, junto comigo agora.
todos que vão assistir depois, que o Senhor possa derramar bênçãos e vitórias, também todos do canal de Jesus, que o Senhor possa guardar, proteger, derramar as bênçãos sobre cada um, todos que se inscreveram e saíram, todos que se inscreveram e assistem, e todos que se inscreveram e não assistem, mas que o Senhor possa, Senhor, guardar cada um, meu Pai, derramando as tuas bênçãos sobre eles e resolvendo, Senhor, o problema de cada um, que o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, antes que nós nascêssemos. Amém, Senhor. E usa, Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Amém. Então vamos lá. Eu vou ler uma palavra bem conhecida. Mateus 24 a 27. Ela é muito conhecida mesmo, mas a palavra de Deus é muito rica, né? Cada vez que você fala dela, ela te leva para o outro lado. Ela é muito forte, né? É Deus falando aos nossos corações. A não ser que nós guarde a Bíblia e não leia, aí não vai fazer efeito, né? Então aqui tem os dois alicerces. Vamos lá. 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Glória a Deus. 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. E o 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, quando nós falamos, lembra essa palavra, que falamos sobre construir a nossa casa na rocha, falamos de duas partes. Falando da nossa casa mesmo, morada, tipo aqui, né, parede, né, aqui, uma casa bem construída, ter um bom alicerce, né, porque senão não vai dar certo. Se você construir por tijolo sem ter um alicerce bom, evidentemente que logo logo as paredes vão se rachar e a casa vai ser destruída, vai ser construída na areia, né. E se você construir com alicerce bom, né, muito bom mesmo, você pode construir mesmo, fazer laje como tem aqui, que tem mais apartamento em cima aqui, ou seja, e vai frente, tá? Só que mesmo assim existem coisas tremendas, ou seja, acho que as pessoas nunca se esquecem, né? O Titanic, né? Aquele navio que na época era o melhor, era o maior, era o mais bonito, mais chique, o mais resistente. Mas o dono dele disse que nem Deus o destruiria, né? E na primeira viagem, ele se acabou. Por quê? Bateu na rocha, né? Bateu naquele coisa de gelo e ele foi destruído. Desculpa. Ele se destruiu. Tá, existem fatalidades, né? Existem acidentes. Também pode existir uma casa muito bem construída, na rocha, né? Ela, com alicerce bom, tudo bem feito, muito bonito, depois as paredes, depois aquele acabamento muito chique. Ou seja, uma mansão, né? Aqui em Goiânia tem tanta mansão que você fica... não só aqui, mas cidades grandes, né? E daí, se vê um acidente, de repente um carro vem, pá, vai destruir algo, né? Como a gente acontece no jornal sempre, né?
Aí é uma fatalidade, um acidente, né? Acontece. Agora, a nossa vida espiritual, essa casa, esse templo que é nós, templo do Espírito Santo de Deus, construído na rocha, ninguém vai nos abalar, ninguém vai nos calar. Eu sempre falo que ninguém cala a igreja, ninguém cessa a igreja. Desde o início que eles tentam fazer isso. Tem gente que, vai fechar as igrejas. Se fechar o templo, a casa, você é a igreja, eu sou a igreja, você vai ter que glorificar a Deus. Nós não estamos imunes a nada nessa terra. Porque tem país que não se pode pregar o evangelho. Não se pode pregar o evangelho. Há muito tempo, há muito tempo. Mas tem cristão lá. Tem cristãos lá adorando a Deus. Se Deus não livre, chegar uma lei no Brasil, ou vice-versa, alguma coisa acontecer, que Deus nos livre, né, porque é gostoso para a casa de Deus, mas tá. E aí? Até Jesus voltar, muitas coisas vão acontecer. Não podemos esperar coisas boas, não. Nós temos que orar, temos que buscar, temos que clamar, gemer. Mas o que tem que acontecer vai acontecer. O mundo jaz no maligno. Olha o que está acontecendo, gente. Aqui em Goiânia, todo dia o jornal local de todo o estado, até em torno de Brasília, sempre passa a cidade, Valparaíso mesmo, estava vendo a chuva, a mulher descendo e tal. Toda a cidade em torno de Brasília, né? Que é Goiás, né? Até a cidade do meu irmão, né? Eu fico lembrando dele, né? A cidade ocidental passa, né? Então eu gosto de assistir outro jornal. O que acontece? Uma tristeza. Jovens morrem-se por nada. Oh, pai. Não dá nem para falar. Você vê família que vai ceder o fogo porque não tem gás. As coisas subiram bastante. A sabedoria, meu pai, misericórdia. Vai acender o trem lá com gás, com álcool. Aí se queima. Outro não tem energia, mudou para um combustível. A vela caiu. Queimou 2 crianças. Eu fico olhando assim, eu falei, Senhor, é o fim dos tempos. Sempre aconteceu coisas ruins, desde o início. Por que o apóstolo Paulo ele queria matar os crentes? Ele queria acabar com a igreja. Achando ele que estava certo, que a igreja não era de Cristo. E quantos morriam na arena? Quantos cristãos já foi queimado? João Batista foi o quê? Degolado, levado em bandeja para a rainha. Agora já pensou? E nós não queremos passar por nada. Foram presos Paulo e Sila na prisão lá. Depois que Jesus, né? Jesus falou o quê? Que Paulo era escolhido, mudou o nome dele, né, de Saulo para Paulo, que era o escolhido dele. E Paulo e Sila na prisão, foi preso, ficaram quietinhos lá, foram louvar e pam! Estourou a parede e eles ficaram quietinhos. Porque eram cristãos verdadeiros, deixou o testemunho. Não aproveitou para sair da cadeia, não. Foi preso por quê? Porque falavam de Jesus. Nós temos liberdade para falar de Jesus. Nós temos liberdade para pregar o evangelho, para viver o evangelho genuíno. Nós somos quem? Quem é a rocha? Jesus. Quem é a casa? Nós. Quando Jesus, né, terminou o sermão da montanha, ele foi falar, né? Para não construir a casa na areia. Então nós somos a casa. É nós. Olha, se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, pode vir vendavais, tempestade, luta que vier.
a missionária. Você é uma pessoa que é bem diferente, não se abala com nada. Me abalo. Sim. Entro em choque. Deus me conhece. Como é que eu fico? Choro nos pés de Jesus. Que parar de chorar só o Espírito Santo. Mas a minha fé em Jesus, nós somos carne. Nós somos carne podre. Nós não somos ninguém, gente. Não somos ninguém. Nós achamos que somos alguma coisa, não somos não. Ah, mas eu pus meu cabelo, pus um brinquinho aqui, pus minha aliança, tô achando. Arrumar minha unha, né? Agora, graças a Deus, eu vi minha unha arrumadinha, porque era difícil. Tá. Tô me achando. Um exemplo, né? Tô me achando porque eu sou maravilhosa. O sangue de Jesus tem poder. Nós não somos ninguém. Tem gente que não pode pôr uma roupa melhor. Nós somos a casa. Jesus é a rocha. Mas para nós ficarmos firmes, Ele é a palavra. É amar o nosso próximo como a nós mesmos. Olha o que a Bíblia diz. É sério, né? Dói, né? Lá do profundo, né? O que é amar o próximo como a nós mesmos? O Senhor especificou. Você vai amar esse não, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Eita, mas Jesus é maravilhoso. Eu amo esse Jesus, porque Ele é maravilhoso. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ai, Muslene, mas eu tenho ranço daquela pessoa. Vai ter 2 céus, porque nesse céu que eu vou, ela não vai. Eu já vi gente falando isso. Eu fico como? Vai ter 2 céus, só tem um. Vamos nos firmar em Cristo. Ora, que Deus tira. Nós somos humanos, somos falhos. Vamos orar. Quando vir um pensamento ruim, eu faço isso sempre. Sempre. Quando aquele pensamento vem ruim na minha mente, que me deixa triste, que eu fico pensando, eu falo, sai. Em nome de Jesus, pensamento. Sai da minha vida. Eu te expulso da minha vida. Eu não quero você não, na minha vida não. Eu não quero você nos meus pensamentos. Sai agora. Vai saindo. Aqui não tem lugar pra ti não. Por quê? Porque somos humanos. Mas vamos viver sobre a rocha. Vamos seguir Jesus. Vamos ler a palavra. Vamos orar. Vamos vigiar e orar. E tudo que eu plantar, eu vou colher. Eu lembro da minha mãezinha, que ela dizia assim, ô minha filha, eu fui tão boa com a minha mãe. Isso minha avó me dizia. Que a mãe não dava trabalho para ela. Inclusive, ela vivia sempre perto da minha mãe. Ela não largava. As duas eram grudadas. Minha mãe tinha paciência com a minha avó. Minha avó tinha um ranço, sabe? Minha avó era fogo, né? E ela sempre me falava. Eu fazia muita pergunta, né? Quando minhas tias eram novas. Porque eu sempre pra galera, né? Assim. Aí eu falei, vó, como é que era minha mãe? Minha filha, sua mãe, contava. Minha mãe também me contava, eu perguntava. Aí ela dizia assim, ô minha filha, eu que não plantei, tô colhendo tudo isso. E quem planta? Então, gente, vamos ter cuidado com o que nós falamos. Nós temos que passar e as pessoas verem que nós somos verdadeiros adoradores. Nós temos que fazer um diferencial. Porque se nós não fizermos esse diferencial, como é que vai ser? Nós que conhecemos Jesus. Eu sei que tem muita gente que luta como eu estou lutando. Com todas as minhas forças para acertar. E eu vou conseguir, eu vou morar no céu, eu e minha família. Porque Deus é Deus.
nós vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com nossas amizades. Porque muitas vezes isso atrapalha a casa que o Espírito Santo faz morada. Se você tem um pensamento, assim como Jesus quer que você pense, as suas atitudes, se você tem uma amizade de uma pessoa que é totalmente contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, contra Jesus, porque assim como ele falou para Paulo, por que me persegue? Porque quando Jesus falou com Paulo não conheceu Jesus, né? Quando ele estava indo, acho que ia para Damasco, né? Mais ou menos assim. E ele estava de cavalo, né? Mais ou menos ele estava, não sei se é certeza, mas eles acham que sim, né? Porque não ia a pé. Fica no ar assim. Só que ele estava indo. Então, ele ouviu a voz. Saulo, Saulo. Daí ele respondeu, né? Eu não lembro direitinho se eu ler. Oi, meu Senhor. Ele já reconheceu que era Deus. Oi, meu Senhor. Uma coisa assim, né? Mas ele respondeu chamando o Senhor, porque a voz, ele entendeu que era a voz de Deus. Era a voz de Jesus falando com ele. Aí ele falou, por que me persegues? Ele explicou que da forma que ele perseguia os cristãos, estava perseguindo ele. Tipo, eu estou falando aqui de Jesus. Não é de mim. Não é a minha história de vida. Ninguém quer saber da minha história de vida. Se eu for contar minha história de vida, você vai rir muito. Oh, você passou por isso? Mentira. Você aguentou isso? Aguentei. Mas mesmo cristão, sim. Olha, se nós conseguirmos, por nossa fé em Cristo, passar tribulação, luta, tempestade e vendavais, as coisas pequenas vai ser fácil. A nossa fé tem que ser em Cristo que nós vamos conseguir. Então eu estou falando de Jesus. É de Jesus que eu estou falando. Não é da minha vida. E vamos seguir a Cristo. Nossa vida é do Senhor. Nós pertencemos ao Deus de Israel. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos lutar. Para acertar. Fácil não é. Mas não é impossível. Como eu falei, se você pegar uma amizade da pessoa que não tem nada a ver com cristão, nada a ver, você vai acabar caindo num poço escuro. Porque essa pessoa, ela não vai querer seguir teus passos junto com que você segue a Cristo, nós estamos seguindo os passos de Jesus. E essa pessoa não vai querer. Agora, se você ganhar ela da forma que a gente expressa, pregar para ela e ela aceitar o amor de Cristo na vida dela, seguir a Jesus, é diferente. Você vai ajudar, vai discipular, tal. Mas simplesmente, eu não quero nada a ver. Você, nem por força, nem por violência, não vai deixar uma amizade. Mas não ficar andando, como se diz, para cima e para baixo, encontros, fazer isso. Você vai acabar na bebedeira. Você vai acabar, se você não for casado, na fornicação. É tanta coisa ruim que vai te acontecer, que vai me acontecer, se eu fizer isso. Eu sou casada. Graças a Deus, eu me dei um esposo. Então, foi Deus, não foi eu. Não pedi, o Senhor me deu. O que acontece? Está nas mãos de Deus as nossas vidas. Eu falo que a gente vai ver até o dia que Deus quiser. Até Jesus voltar, Ele que sabe das nossas vidas. Minha vida é de Cristo. Ele que manda. Né? Então, aí eu pego, vou ter uma amizade com uma pessoa que não é casada, que não é cristã, que não, e vou andar por aí. Ué, e aí? As conversas é um imã ao contrário.
Então é onde que é construído? Na areia. Aí a nossa casa é construída na areia e a casa se destrói. Por si mesmo se destrói. Porque o mal por si mesmo se destrói. Jesus, nosso Deus, ele é inimigo do pecado. Pecado é inimizade contra Deus. Ah, então você não peca? Senhora, cristão não peca. Peca. Mas eu bebia, não bebo mais. Eu falo, enfim, que tanta coisa. Coisas pequenas que você acha que não é pecado. E é. Você todo dia entrega a sua vida no altar de Deus. Todo dia você pede perdão ao Senhor pelos seus pecados. Porque todo dia nós tomamos café, almoçamos, lanchamos, jantamos. Eu mesmo estou passando do limite já. Né? Então, assim é a nossa vida espiritual. Não estou falando de pecado, né? Pecados fortes. Que pecado é pecado, né? Mas vocês estão entendendo, né? Mas um pecadinho que você... Um pensamento ruim. Você sabe de uma coisa, de alguém, e vê aquele pensamento ruim na sua mente. E você repreende naquela hora. Isso é um pecado. Aí você repreende. Né? Repreende. Em nome de Jesus. Aí a sua casa é construída na rocha. Sempre não vai ficar na areia. Não vai mudar. Mas se você não buscar, se eu não buscar, nós vamos ficar na casa, na areia. Jogada. Sem Deus e sem salvação. Porque não tem outro Deus além do Senhor. O Criador dos céus e da terra. Não existe. Olha, se não existe, porque a Bíblia não mente. Não tem. Nunca teve. Nunca terá. Nunca existiu. Nunca existirá. Esse Deus que fez os céus e a terra, que enviou Jesus para morrer por nós, esse é o Deus verdadeiro. Comprovadíssimo. O Espírito Santo ficou na terra para nos conduzir, nos ensinar. Quando nós estamos tristes, Ele nos acalenta, Ele nos dá força. E nós caminhamos mais uma milha e Ele está sempre presente. Amém? Vamos servir a Jesus. Vamos construir essa casa sobre a rocha. Vamos viver sobre a rocha. A rocha é Jesus. Meu Deus, meu Pai, nesta hora eu te louvo e te agradeço. Pelas tuas maravilhas, meu Pai. Eu te peço por cada um que está comigo agora ao vivo, Paizinho. Te engrandeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, salvar aqueles que não te conhecem, tocar nos corações. Paizinho, o Senhor Deus verdadeiro é o único, Pai. Ó Espírito Santo, que eles possam ser tocados por Ti, Senhor. Eu não tenho nada, Paizinho, eu só posso abrir minha boca e falar. Mas a Tua palavra diz que é você, Espírito Santo, que é o Senhor, Espírito Santo, que convence, o Senhor que nos convence do pecado, de todo mal. Convence, Pai. E aqueles que te servem, que fazem Tua vontade, fortalece. Nos fortalece cada dia mais. Todos do canal de Jesus, Paizinho, que se inscreveram e saíram, que se inscreveram e não assistem, que se inscreveram e assistem, cobre com Teu precioso sangue, guardando, protegendo, oh Senhor, com Teu poder grande, glorioso. Oh, Santo dos Santos, Rei dos Reis, aleluia, Rela manade canta, rebachurianda, rebachuricanta, laia. Oh, Deus tremendo e fiel, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, a Tua palavra diz, Pai, que quando nós te aceitamos, nós falaremos novas línguas, assim como Pedro, o Senhor, estava pregando, muitos falavam em novas línguas, língua dos anjos. Eita, glória a Deus, aleluia. Muitos não entendem, papai, mas é uma alegria tremenda que sentimos com a Tua presença. Oh, Santo, 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 aleluia, Paizinho,
Aleluia. Exaltado é o teu nome. Toda honra e glória para ti, Senhor. Somente a ti. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que Deus, vocês ouviram falar em outras línguas? A gente, quando se alegra na presença de Deus, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, a gente fala. A palavra de Deus é bem clara, né? E quando Pedro pregava, né, tem uma parte da Bíblia, que as pessoas que estavam ouvindo, todas começaram a falar em novas línguas, porque sentiram a presença do Mestre Jesus. Então é assim, é maravilhoso, é gostoso servir a Deus, é uma alegria, é gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague sentirmos a presença de Deus. Às vezes eu vou orar aqui no quarto, até oração curtinha mesmo. E eu começo, o Senhor começa a me alegrar, e eu começo a falar em novas línguas, eu fico, Senhor, eu choro tanto na presença do Senhor e peço misericórdia, que Ele me firme cada dia, porque o meu objetivo é morar no céu, porque lá é o meu lugar, lá eu tenho minha morada já preparada. Vamos morar no céu? Eu estou chorando mesmo, principalmente na presença do Senhor. Ele é maravilhoso. Não é porque eu estou pregando, mas quando eu começo a falar do Senhor, eu não dou conta. É muito gostoso sentir a sua presença. O seu grande, infinito amor por nós é muito grande. Que nós tenhamos uma noite feliz, abençoada pelo nosso Pai. Ele é o nosso Pai verdadeiro.